Boa tarde a você que está conectado neste canal. Vamos refletir um pouco mais sobre alguns temas da nossa vida cotidiana, tendo sempre como respaldo os princípios bíblicos, os princípios que o Senhor deixou registrado nas Escrituras, para nós conduzirmos a nossa vida aqui na Terra da melhor maneira possível. E o tema de hoje que eu estou trazendo para vocês é a entrega total e a ressurreição. Nós todos sabemos que entregar alguma coisa não é nada fácil, não é verdade? Mas sabemos também, por experiência até própria, que todas as vezes que nós entregamos algo, principalmente aquilo que custa muito para nós crescemos em maturidade, nós crescemos em grandeza e nós crescemos principalmente em Deus. Então, entregar foi uma coisa que Jesus fez durante toda a sua caminhada aqui na Terra. Todos os dias, ele sempre estava entregando algo ao Pai para beneficiar o próximo e para que a sua meta aqui na Terra fosse cumprida. Gramaticalmente, nós sabemos que entregar significa confiar. Podemos dizer também que entregar significa dar, passar as mãos de alguém. Entregar podemos também entender como devolver, mas também podemos entender a palavra, o verbo entregar, como um verbo render-se e submeter-se. E como antônimo do verbo entregar, nós temos o verbo receber, o verbo adquirir e o verbo resistir. Porque se não entregamos algo que alguém está pedindo, ou que o Pai está pedindo, nós estamos resistindo àquela vontade. Sabemos também que o verbo entregar, como todo verbo, nós podemos conjugar ele no passado, no presente e no futuro. Então, olhando para a nossa caminhada, olhando para a sua caminhada, você mesmo olhando, você pode chegar à conclusão se você está conjugando esse verbo no passado, ou seja, eu já entreguei muita coisa, eu não estou disposta a entregar mais nada. Você está vivendo esse verbo no passado. Se você estiver vivendo ele no presente, você vai dizer, não, eu continuo, eu já entreguei alguma coisa, eu continuo determinado a continuar, prosseguir nessa entrega a cada dia. Então, você está vivendo essa entrega também no presente. E você pode estar ainda com o coração ainda muito endurecido, com dificuldade de entregar, mas com aquele desejo de que você seja tocado pelo Senhor. Então você diz, eu ainda tenho desejo, eu ainda pretendo entregar algo no futuro, ou seja, eu entregarei. Então você está vivendo este verbo, esta entrega, num tempo futuro. Então, nós sempre estamos inseridos na nossa vida, na nossa caminhada, em algum tempo desse verbo, no passado, no presente e no futuro. Agora, vamos ler em Lucas, capítulo 23, verso 46, como foi que Jesus reagiu diante de um momento de entrega total da sua vida, que foi quando ele estava na cruz, já perto de expirar, de morrer, e ele teve essa lucidez de que naquele momento ele iria entregar toda a sua vida ao Pai. E lemos assim, e clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito.
e, havendo isto, expirou. Ou seja, Jesus tinha uma lucidez muito grande, que toda a sua caminhada aqui na terra foi uma caminhada de entrega, mas que naquele momento, na cruz, no seu último suspiro, ele iria entregar totalmente a sua vida. O seu espírito seria entregue ao Pai. E ele bradou isso com grande voz. A Bíblia diz que Jesus fez a entrega do seu espírito com um clamor em grande voz, sentindo uma dor muito grande por ter que se separar do Pai naquele momento, porque ele estava se fazendo pecado por nós e desceria ao inferno, ao lugar mais baixo da terra. Nós vemos também que nessa passagem, esse ato de entregar fez com que Jesus expirasse e morresse. E a vida aqui na terra é assim. Quando Deus criou o homem, o fez de barro e soprou o fôlego da vida, ele deu uma vida ao homem. Ele lhe deu uma vida. Ele me deu uma vida. Mas agora ele está pedindo esta vida. Ele está pedindo que nós entreguemos esta vida para ele, porque ele quer dar algo melhor. E isso se chama cruz. Mas muitos veem a cruz de uma forma errada, de uma forma que não traz gozo, que não traz alegria. E Jesus nunca olhou a cruz dessa forma. E muitas vezes muitos ainda, olham para a cruz e veem Jesus lá cravado na cruz, como se ali fosse o fim. Outros já têm uma visão mais larga, olham para a cruz e vê a cruz vazia. Então algo aconteceu depois do Calvário. E você, como está olhando a cruz? Você ainda vê Jesus cravado ali? Ou você já consegue ver uma cruz vazia, onde algo aconteceu depois daquele sacrifício e que está querendo lhe dar uma mensagem para a sua vida hoje, para a sua cruz hoje? Onde será que está Jesus, já que a cruz está vazia? Nós todos sabemos, aqueles que creem em Jesus e na sua ressurreição, que ele teve uma caminhada muito dura, ele teve uma cruz muito pesada, mas que ele, depois da cruz, e era isso que ele enxergava, ele experimentou a ressurreição, e uma ressurreição plena pelo fato da sua entrega ter sido plena. Então, nós podemos ler em Hebreus 12, verso 2, que Jesus suportou a cruz porque ele enxergava o gozo que lhe estava proposto. Ele enxergava a alegria que ele ia sentir depois daquele Calvário. Ele sabia exatamente o propósito do Pai para a sua vida. E por isso ele perseguiu essa meta com muita determinação, com muito afinco, saltando todos os obstáculos, driblando todas as circunstâncias. O que ele nunca quis foi sair daquele caminho, foi deixar de cumprir aquela meta que o Pai colocou sobre a sua vida. E é isso que nós precisamos também fazer. Você, eu, todos nós, precisamos perseguir a nossa meta com afinco, com determinação e experimentar este gozo que vem após o Calvário. Essa é a chave principal para você viver nessa terra. Não pense que a chave principal para você viver nessa terra é você ser bem-sucedido profissionalmente, é você comprar uma casa confortável, ter o carro do ano, ter uma casa de veraneio, fazer viagens internacionais. Tudo isso faz parte da rotina diária da vida natural. Mas a maior meta e a principal desta vida é você realmente receber essa revelação
qual o propósito do Pai para a sua vida aqui na Terra. Assim como Jesus tinha essa plena consciência, nós também precisamos ter essa consciência e devemos perseguir essa meta. Da mesma forma que uma criança, quando começa a engatinhar e que vê tantos objetivos na sua frente, tantas metas, tantos objetos para pegar, para experimentar, que vê a porta da rua aberta e ele imprime uma velocidade quando começa a engatear cada vez maior para conquistar aquele objetivo. Assim também devemos agir diante da nossa vida aqui na Terra. Então, tendo essa visão do Calvário, a visão correta do Calvário, que muitas vezes nós temos dificuldade em ter porque é um caminho doloroso, nós devemos gritar, bradar, como Jesus fez, com alta voz, com grande voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, nas tuas mãos entrego a minha vida. Pai, nas tuas mãos eu me rendo e me submeto à tua perfeita vontade. Nós devemos ter essa disposição, mas para ter esta disposição, nós precisamos antes ter a visão correta do Calvário. Porque como nós nascemos em pecado, nós sempre estaremos experimentando o caminho da cruz para podermos nos purificar, podermos ter uma comunhão limpa, transparente com Deus e poder visualizar o que Ele quer de cada um de nós aqui na Terra. Precisamos também entender que esse caminho da cruz tem duas vias, né? Muitas vezes nós falamos do caminho da cruz como um caminho doloroso, e é, mas nós esquecemos às vezes de considerar que tem uma via de retorno. É um caminho de mão dupla, né? Você entrega aquilo que o Pai está lhe pedindo e Ele vai lhe dar algo muito melhor. Você entrega a sua vida, Ele vai dar a vida dele, a vida de Jesus em você. É como numa relação matrimonial, por exemplo. Se os cônjuges estão se entregando um ao outro, com certeza eles vão receber como retorno uma vida em unidade de pensamentos, uma vida em unidade de metas, de desejos. Eles vão receber um amor um do outro, né, numa proporção cada vez maior. E não existe nada mais prazeroso do que isso. E essa via de mão dupla, essa entrega, isso acontece em várias esferas, não só na esfera matrimonial, mas na relação de trabalho, quando você se doa muito à empresa, quando você está disposto, né, a agir corretamente, a ter atitudes corretas, a vestir a camisa da empresa, porque você está sendo ali contratada por aquela empresa, você vai ter o seu retorno. Se o seu chefe for uma pessoa que consiga enxergar isso, ele vai lhe dar um retorno, material, inclusive. Mas se o chefe também não conseguir enxergar isso, tiver seus problemas de caráter, você vai ter um retorno do próprio Senhor. Porque nenhum trabalho que nós fazemos no Senhor é em vão. Nós sempre teremos o retorno. Nós experimentamos também isso numa relação fraternal. Se você se entrega ao próximo, você vai ser retribuído. Ou por ele, ou pelo próprio Senhor, ou pelos dois. Então, a entrega sempre resulta em um fruto para a nossa vida. E o fruto é um fruto muito mais espiritual do que natural. Porque você vai estar recebendo
a vida de Cristo em você, porque você está agindo como Jesus agiu, tá? Entregando a sua vida. E na hora que nós entregamos a nossa vida, nós recebemos a vida de Cristo em nós. E recebemos o seu poder, a sua unção, para curar enfermos, para expelir demônios, para ressuscitar mortos. Tudo que aconteceu com Jesus na sua caminhada aqui na terra pode acontecer com você e comigo, a depender do nível de entrega de cada um. Jesus não teve um templo físico suntuoso para atuar. Ele pregava às vezes nas sinagogas, mas a pregação dele, a caminhada dele sempre foi muito mais com o povo, no meio do povo, tentando socorrer cada um que lhe pedia socorro, vendo a necessidade de um. A sua vida realmente foi uma vida muito dinâmica, foi uma vida que ele viveu só para aquilo, ele viveu para se doar, né? Ele não tinha preocupações que hoje talvez nós tenhamos, porque constituímos família, porque precisamos trabalhar, porque buscamos um patrimônio para dar um conforto à família. Ele não tinha essas preocupações. Então, a vida dele sempre foi se doar totalmente pelo próximo. E se nós analisarmos de per si a cada um de nós, não precisa ninguém lhe analisar, você se analisar de per si, eu me analisar de per si, nós vamos conseguir detectar o que nós já entregamos, o que nós já recebemos pela nossa entrega e o que nós ainda precisamos entregar ao Senhor. E principalmente o que Ele está lhe pedindo, né? Então, queridos, nós precisamos ter uma visão correta da cruz. Que a cruz assusta todo mundo. Mas quando nós temos uma visão correta da cruz, nós sabemos que a cruz é necessária para cada um de nós, devido à nossa natureza de pecado, devido do lugar da onde viemos, né? Mas precisamos entender para onde Deus quer nos levar. Esse caminho de volta, nós precisamos ter essa visão, enxergar, para poder aceitar o caminho da cruz. Então, a visão correta da cruz é necessária para a nossa caminhada cristã. Porque a cruz, o caminho da cruz, o objetivo maior não é lhe deixar pobre, não é tirar o que você conquistou com seus esforços, sua diligência. O caminho da cruz é, antes de tudo e acima de tudo, para nos purificar, para tirar toda a escória que nós temos devido ao pecado. E nos purificando, nos santificando, nós vamos desenvolver uma relação muito mais limpa, muito mais transparente com Deus. E a partir daí nós vamos alcançar, ter condições, estar preparados para alcançar uma glória maior de Cristo na nossa vida. E aí a coisa é completamente diferente. E é muito prazerosa. Acredito que seja bastante prazerosa. Cada um de nós tem experimentado um pouco dessa vida de Cristo em nós, né? Você na sua vida, eu na minha vida. E quando nós experimentamos isso, nós sabemos como é prazeroso. Imagine se você experimenta isso numa plenitude muito maior, ou numa plenitude total, como Jesus experimentou. Então, por dedução, nós podemos dizer que é muito prazeroso. Agora, a cruz, apesar de ser um caminho dolorido e que nos assusta muitas vezes, no Salmo 66, verso 12, o salmista diz que a cruz nos leva a um lugar de abundância. Você acredita nisso? Às vezes é difícil acreditar, né? Mas veja o que ele colocou, deixou registrado.
Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Então, homens cavalgaram sobre as cabeças deles. Passamos pelo fogo e pela água, mas, como consequência, nos trouxeste a um lugar espaçoso. Então, é só experimentando para crer, né? Mas eu animo vocês a experimentar, porque eu tenho experimentado no meu caminho de cruz, que todos nós temos, você também tem o seu, já passou por alguns. Nós experimentamos que quando nós aceitamos esse caminho de uma forma correta, com a postura correta, nós realmente experimentamos, como consequência, um lugar de abundância e um lugar espaçoso. Outro ponto que nós podemos meditar é que, para nós entregarmos algo a alguém, nós precisamos confiar nessa pessoa. Então, para você entregar a sua vida ao Senhor, para eu entregar a minha vida ao Senhor, nós precisamos desenvolver essa relação de confiança. É você saber que você está entregando algo a uma pessoa reta, a uma pessoa justa, a uma pessoa que vai saber lhe recompensar com justiça. Então, precisamos desenvolver esta confiança com o Senhor para fazer essa entrega. E o salmista, no capítulo 31, verso 1 e 5, nós lemos: Em ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido. Porque às vezes ficamos confundidos, né? No meio de um caminho tão doloroso, podemos ficar confundidos. Mas ele diz: Nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. E no 5, ele fala do mesmo jeito que Jesus falou: Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me redimiste, Senhor, Deus da verdade. Ou seja, o salmista diz que ele entregou o seu espírito ao Senhor, porque ele foi redimido. O que é ser redimido? É ser esvaziado dos nossos valores, das nossas vontades, dos nossos desejos. Quando nós estamos caminhando num caminho de cruz, automaticamente esses nossos desejos humanos, carnais, eles vão sendo debelados do nosso íntimo. Eles vão sendo tirados do nosso íntimo e fica um espaço vazio, e é esse espaço vazio que o Senhor vai ocupar com a sua presença. É nesse espaço vazio que vai ser colocada a vida de Cristo em todos nós. Então, nós precisamos ser esvaziados das nossas vontades humanas e carnais, segundo o momento do Pai. Ele sabe o momento certo para fazer cada coisa, e segundo a vontade dele. Mas nós precisamos ter essa confiança no Pai, de que ele está fazendo realmente uma obra redentora em nossas vidas. Um outro ponto que nós podemos refletir é que toda entrega traz um resultado vivo e real. Isso tem muito a ver com a fidelidade de Deus e com a certeza de que temos um Deus fiel. Então, que nós vamos entregar a nossa vida a Ele, que nós vamos entregar algo que Ele está nos pedindo, e como consequência, nós teremos um resultado vivo e real e prazeroso e grandioso. Assim como aconteceu com Abraão e Isaque. O Senhor pediu a Abraão a coisa que ele mais amava, que era Isaque, um filho que veio através de uma promessa, de um milagre. E de repente o Senhor pediu a ele. E Abraão amava tanto a Deus e confiava tanto nele, que ele estava disposto a entregar aquilo que mais tinha valor na sua vida.
Mas como consequência, ele teve uma recompensa de ter o seu filho de volta, porque o pai estava ali somente testando a ele. Então, todo momento de rendição é um momento de dor, de sofrimento, porque estamos deixando de fazer a nossa vontade e fazendo a vontade do Senhor. Mas podemos lembrar também o seguinte, que quando Jesus entregou seu espírito ali na cruz, com um grande clamor, com um grande brado, neste momento da entrega que ele expirou, o véu do santuário se rasgou de cima a baixo e abriu um caminho novo para mim, para você, para todos que desejem seguir a Jesus e alcançar o que ele alcançou, ou pelo menos alcançar parte do que ele alcançou. E quando você faz a sua entrega da sua vida, esse véu também se abre, se rasga. É o véu dos olhos que está, às vezes, cobrindo os olhos do seu filho, do seu marido, da sua esposa, do seu vizinho, do seu chefe no trabalho. A sua entrega vai fazer com que haja um corte nesse véu que está tapando a visão dele para ele enxergar a Cristo. E através da sua entrega, esse véu pode ser rasgado. Ele pode enxergar a Cristo. Ele pode aceitar Jesus como seu Salvador. E você vai estar resgatando para Deus, através de Jesus, a vida desta pessoa, trazendo a salvação para ele através de Jesus. E não tenha dúvida que você vai ser recompensado pelo Pai por isso. Então, nós podemos concluir essa reflexão dizendo o seguinte. Vou lançar aqui uma pergunta para você. O que é que faz com que seu coração queime dentro da sua caminhada cristã? Você aceitou a Jesus como Salvador, você começou a caminhar com Jesus e algo está queimando no seu coração. Por exemplo, seu coração pode estar queimando, pode estar tendo uma carga pelos órfãos. Talvez o Senhor esteja lhe querendo falar que você deva dedicar sua vida aos órfãos em alguma medida, de alguma forma. Ou talvez seu coração esteja queimando pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Talvez o Senhor esteja querendo lhe dar um ministério de intercessão. Se você é um empresário e você já tem essa relação com Cristo, se você já é uma ovelha resgatada por Ele, você pode estar sentindo uma carga pela sua empresa. E você pode agir no seu dia a dia, dentro do seu raio de ação, levando esses ensinamentos bíblicos, essas atitudes cristãs e contaminar a muitos dentro do seu trabalho. Ou talvez você sinta uma carga pelos enfermos. Talvez o Senhor queira lhe dar um ministério de cura. Então, nós precisamos identificar qual é o ministério que o Senhor quer nos dar aqui na Terra. Porque a vida aqui na Terra é muito curta. Rapidinho chegamos aos 70. E não fizemos tudo que planejamos quando tínhamos 20 anos. Porque na nossa caminhada os nossos valores vão mudando, as nossas metas vão mudando, as nossas dores vão fazendo com que também mudemos a forma de agir, a forma de pensar. É muito curta. Nós precisamos realmente ter a revelação daquilo que Deus quer de cada um de nós na nossa caminhada aqui na Terra, para termos uma caminhada frutífera e não uma caminhada que não sirva para nada, né? Então, temos que ter esta revelação e pedir que o Espírito Santo sempre nos dirija
nas nossas decisões, nas nossas ações, para que essa meta se cumpra na nossa vida. Então, queria lembrar mais uma vez que a entrega total nos leva à plenitude da ressurreição, como aconteceu com Jesus. E quero deixar 2 questionamentos aqui para vocês refletirem e meditarem daqui para frente. Que tipo de paixão divina Deus colocou em seu coração? Reflita sobre isso. O que é que está ardendo no seu coração? O que é que você acha que Deus colocou você aqui na terra, com que propósito? E a segunda reflexão que eu deixo é o que é que você já identificou essa paixão divina que Deus colocou em sua vida, em seu coração, aquilo que o seu coração está ardendo, querendo e desejando fazer, o que é que você está fazendo para perseguir essa paixão divina que você identificou em sua vida? Porque nós vamos ter que agir, nós vamos ter que nos determinar a seguir determinados caminhos para que isso se concretize. Primeiro você tem que se identificar o propósito de Deus na sua vida e depois você tem que perseguir esse propósito. Agora, sem dúvida nenhuma, para nós nos entregar diariamente ao Pai, nós vamos precisar receber dele a sua graça, a sua força, a sua misericórdia, porque nada disso tem valor se for através de esforços humanos. Não pode ser através de esforços humanos. Tem que ser através do poder de Deus. Então vamos clamar, vamos bradar, para que essa graça seja enviada para cada um de nós e que possamos, através dela, fazer a vontade do Pai na nossa vida aqui na Terra. Então, eu queria te agradecer por ouvir essas palavras e te animo que você reflita, que você busque essa revelação de Deus, qual o propósito de Deus para a sua vida aqui na Terra. Porque dessa forma a sua vida terá muito mais sentido e a sua caminhada será muito mais prazerosa e que você possa ter a visão da cruz corretamente, visualizando sempre o que virá depois de um caminho de dor, de sofrimento e de mudanças de rota, mudanças de rumo. Mas confie no seu Deus, porque Ele é reto, Ele é justo e Ele é fiel. Que Deus abençoe a vocês e nos vemos em uma outra ocasião.